Hoje você vai aprender. Hoje eu respondo uma pergunta. Então, se você quer que eu responda as suas perguntas, comente no campo dos comentários, tá? E procure também o vídeo mais recente para você comentar por lá. Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações e a semeadura do canal. E se quiser conhecer o meu trabalho, tem um link na descrição para você remover as amarras do sistema. Tá? Com 50% de desconto, você conta com o meu suporte pessoal por lá. Tá? Pergunta de hoje é bem polêmica, bem polêmica mesmo, tá? Como dizem assim, entre a cruz e a espada, né? Mas vamos lá. Júnior ZL, ele faz a pergunta. Boa tarde, gosto muito dos seus vídeos. Agradeço, tá? Mas me tira uma dúvida. Se Jesus é Deus, quem seria Jeová? Inteligente você, realmente uma excelente pergunta. Porque olha só, nós temos aqui duas entidades na Bíblia, isso é óbvio. Aí vai ter alguns que vão falar assim, você está blasfemando, eu tô mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Moisés foi ter encontro com Deus no Monte Sinai, Deus disse, tire as sandálias, você está pisando em local santo, ok? Olha bem, olha esse ser que está conversando com Moisés. Tire as sandálias, porque esse local é santo. Agora, olha Jesus Cristo. Cristo mesmo pega os pés dos apóstolos e lava. Irmão, o próprio Deus, segundo o Evangelho de João, segundo as cartas de Paulo, e é o que eu acredito com todo o átomo que existe no meu corpo, o próprio Deus lavou os pés dos apóstolos. Um ser fala que é santo e tira as sandálias, o outro lava os pés. E eu aqui que estou falando blasfemando, então o que acontece? Eu quero que você entenda que tudo que eu vou lhe dizer neste vídeo é especulativo. Eu, Humberto Volts, não sou dono da verdade. Não tenha homens como seus mentores. Na dúvida, fique com a Bíblia. E pior, e melhor do que a Bíblia, peço perdão, melhor do que a Bíblia é estar com Jesus Cristo. Então, a confiança em homens, cara, não é porque existe alguém na internet que está necessariamente dizendo a verdade. Eu não sei de fato a verdade. Francamente, não sei. Não sei se o Deus da antiga aliança é o próprio Deus ou é Lúcifer disfarçado. Não sei, não faço a menor ideia. E não terá nenhum homem aqui na terra que vai me convencer do contrário. Então nós temos na antiga aliança um ser que pede para tirar as sandálias. O outro lava os pés dos apóstolos. Um ser ensina a Moisés que se um homem tiver trabalho... Olha só, está lá em Levíticos. Está lá em Levíticos. Olha só. Se Moisés encontrar um homem trabalhando no sábado, ele vai lá e clique. Meu irmão, se você estiver trabalhando no sábado, já era. Caixão para você. Aí, simplesmente, Jesus Cristo, sendo o próprio Deus, fala com os apóstolos, os discípulos, para colherem das espigas, das coisas que estavam na fazenda. Vieram os fariseus e falaram assim para Cristo, né? Os seus discípulos não cumprem o Shabat, porque eles estão colhendo e comendo, né, no sábado, e Cristo mesmo diz, quem é maior, o Shabat ou o dono do Shabat? E Cristo mesmo disse, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado. Então você vê que Cristo Jesus, se o homem estiver colhendo ali no Shabat, comendo, não tiver, estiver fazendo outra coisa que é proibida pela lei de Moisés, Cristo mandou, o próprio Deus mandou fazer isso. Agora, segundo Moisés, tiveram pessoas que somente por estar trabalhando no sábado foram decepadas, cara, na lei de Moisés. Então, peraí, um ser fala que simplesmente trabalhar no sábado, caixão. O outro simplesmente fala que não tem problema. E Cristo mesmo diz, quem é aquele que vendo o seu animal atolado no sábado não vai socorrê-lo? Então você vê a logos operandi de Cristo é diferente. É diferente. Então você vê, por exemplo, deixa eu só te contar uma coisa, tá? Moisés, quando subiu o Monte Sinai, ele recebeu os mandamentos. Eu acredito que até um certo ponto ali é verdade. Depois, isso está na Bíblia, não sou eu te falando. Êxodo, é só você ler. Moisés subiu no Monte Sinai, recebeu os mandamentos. Ok. Quando ele desceu ao Monte Sinai, ele viu uma sarça incandescente. E ele acreditou, pelo menos se não tiver alterado a Bíblia, que era Deus ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Raciocine um pouco.
Deus estava conversando com Moisés. Deus terminou de conversar com Moisés e agora apareceu de novo para Moisés. Então, assim, então Deus é imperfeito. Porque se Deus teve que aparecer pela segunda vez para Moisés, é porque ele esqueceu de falar algo para Moisés. Ah, esqueci. Você acha que Deus esquece alguma coisa? Então, que ser que apareceu na sarça incandescente ali? Então, nós não temos evidências conclusivas para tentar entender que aquilo ali é o próprio Jesus Cristo. Não dá. Mas o logos operandi desses seres não é como Cristo trabalha. Por isso se fala que o fim da lei é Cristo. Por exemplo, se uma mulher tiver menstruada numa dessas mochaves aí dentro do povo de Israel, ela vai para fora, ela está impura, ela fica à deriva com os leões que existiam naquela época. Pois é. Agora, ao mesmo tempo, quando chega uma samaritana, mulher de vida fácil, porque eu não quero falar o nome, né, e chega arrependida aos pés de Cristo, chorando aos pés de Cristo, lavando os pés de Cristo com bálsamo e enxugando com os próprios cabelos, Cristo diz: perdoados estão os teus pecados, vai, não peque mais. Então você vê Cristo ali perdoando o pecador que estava imundo, que todos nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, um outro ser diz que se você estiver só sangrando, né, você vai ficar para outro canto. Então você acha que eu vou acreditar em quem, meu irmão? Em quem? Você acha que eu tenho cara de otário? Eu sei muito bem onde é que essa história vai me levar. Aí quando você pega o povo judeu fala o seguinte: Jesus Cristo não é o meu Messias. Qualquer judeu que você entrar no YouTube, qualquer um, escute bem o que eu vou lhe dizer. O que o judeu fala? O judeu segue a antiga aliança. Usa 1 minuto de raciocínio. 1 minuto de raciocínio na sua vida. Só 1 minuto. Só 1 minuto. Os judeus seguem a antiga aliança, ok? Ponto. Eles seguem a Torá. A antiga aliança é a crença judaica, ok? Coloca na sua cabeça, tá? Tem mais livros? Tem, mas é a crença judaica. O Deus da antiga aliança é Jesus Cristo para os judeus? Não, não é. Eles não reconhecem Jesus Cristo como o salvador deles. Muito pelo contrário. Eles os fariseus procuraram matar a Cristo. Trocaram Cristo por Barrabás. E você quer trocar de novo Cristo pelo ser da antiga aliança. Ou você é judeu e acredita no ser da antiga aliança e nega Jesus, ou você acredita em Jesus Cristo e não aceita essa antiga aliança. Você tem que fazer uma escolha, meu irmão. Você tem que fazer uma escolha. Quem que você quer servir o resto da sua vida? Aquele que fala que a terra é santa e que é para você tirar sandálias, ou aquele que lava os teus pés? Qual que é? Aquele que você está impuro, te cospe para o inferno? Ou aquele ser que simplesmente você está em pecados, ele vai te perdoar e fala: vai, não peques mais. Você vai ter que fazer uma escolha. Ou você é judeu, ou você é cristão. Você tem que colocar na sua cabeça. Não dá para misturar os dois. Judeu não aceita Jesus Cristo. E aquele que é cristão verdadeiro, raiz, não aceita o fariseu que trocou Jesus Cristo por Barrabás. Então você tem que fazer uma escolha. Não dá para você fazer sincretismo e ecumenismo. Porque sincretismo é o quê? Juntar as crenças. Ecumenismo é misturar as crenças também. Aí você tem o quê? Brotou do além e Natsarim. Se não é Natsarim, é cristão que acredita na antiga aliança. Acreditou na antiga aliança, meu irmão, você está trocando seres ali. Óbvio que tem interferência de Cristo, tem. Outra coisa, você pega Isaías, que é profeta da antiga aliança, Jeremias, profeta da antiga aliança, e você pega João Batista, que anunciou a vinda de Cristo. Todos eles, em unanimidade, falou: Deus não precisa de sacrifício de animais. O ser mais poderoso do universo não precisa de carne assada. O ser que criou o universo, que faz assim, ó, e cria inúmeras oportunidades, coisas que não podemos nem imaginar, não precisa de uma carninha assada. Nunca precisou. E aí Jeremias fala: parem com essa história. Deus nunca pediu carne para vocês. Deus só quer que vocês voltem ao coração. Aí, por exemplo, Samuel, que era profeta levítico, Deus falava: eu sou o rei de vocês. O povo: não, queremos um rei físico. Queremos um rei físico. Né? Então, quer um rei físico? Toma. Aí foi tomando. Davi, Salomão, só homens que fizeram alguma coisa errada. Então você percebe que Deus já era o rei. O povo queria um de pedra para adorar. Então é isso que eu estou falando para vocês. Eu não tenho capacidade hoje para poder te explicar que ser das trevas que era aquele da antiga aliança. Não consigo, eu não sei se Jesus Cristo estava com algum papel ali cumprindo e depois remodelou, ou se simplesmente é o diabo se passando por Deus. Eu não sei, não sei.
A gente tem que ter a audácia de falar a verdade. Melhor eu falar para você que eu não sei do que chegar alguém aqui e ficar inventando loró. Só que, pelos dados que eu estou estudando, pelo que eu já estudei, a antiga aliança não tem a ver com Jesus Cristo. Não tem. Tem até a profecia de Isaías que havia o Messias? Tem, chegou. Aceite Jesus Cristo na sua vida. E aí procuraram matar Cristo. Ressuscitou. Ele não ressuscitou e sumiu, não. Ele ressuscitou e ficou 40 dias evangelizando Jerusalém. Só para tu ter ideia. Ressuscitou e ele não podia matar mais o que foi ressuscitado. Tá entendendo? Subia aos céus, todos eles temiam. Então o que acontece? Nós temos aqui um ser que é o oposto desse ser aqui. Um ser que fala, você está em pecado? Por exemplo, esse ser aqui da antiga aliança, você está em pecado? Purifique-se, lave sua roupa, vai ter uma avaliação perítica do levita, depois do pôr do sol você está purificado. Esse é o ser daqui. O outro não, fala assim, você está em pecado? Antes de você se purificar, venha a mim. Depois que você aceitar Jesus, aí sim você tenta melhorar. Então, um ser, ele se preocupa mais com a sua salvação para depois a sua purificação. O outro ser só aceita os purificados. Tá entendendo? Um ser faz distinção. Aí eu te faço a pergunta, dá para misturar os dois? Não dá. Eu não consigo ver a mistura dos dois. É impossível. É impossível. E como foi profetizado muito tempo atrás, nenhum ser fez o que Cristo fez nessa vida. Cristo ressuscitou os mortos. Cristo curou doenças incuráveis, cegos de nascença. Predizia sobre o fim dos tempos, abriu o céu. O próprio fato dele se ressuscitar já o comprova como santidade, que ele é o próprio Deus. Então você vê essa diferença. Não tem semelhança ali. Agora é evidente, por exemplo, Abraão, só para tu ter ideia, Deus é onisciente, Deus nunca precisaria da resposta. Para que Abraão ia sacrificar o próprio filho? Tá entendendo? Abraão ia sacrificar o próprio filho para quê, cara? Para quê? Para provar para Deus, mas Deus já conhece o coração dos homens. Deus não precisa que Abraão se prove, ele já conhece o coração dos homens. Tá entendendo? Então, simplesmente, que ser que é esse que pede sacrifícios humanos aí? Porque eu tenho a passagem aqui que fala, inclusive acho que foi Deuteronômio, que fala, Deus, nunca na cabeça de Deus se passou a hipótese de sacrifícios humanos. Nunca. O próprio Deus falando, por intermédio dos profetas. Então você vê, são dois seres diferentes ali. Inclusive a cultura islâmica, Abraão está presente nela. A cultura islâmica, Moisés está presente nela. Tá bom? Então é isso que eu falo. Eu estou com Cristo. Já entendi exatamente o que é essa porcaria de planeta aqui. O mundo jaz no maligno e eu aceito Jesus Cristo na minha vida. Não há outro espaço para nenhum outro ser. Tá entendendo? E eu recomendo que você faça o mesmo. E aí acontece. Aí vem a pergunta do rapaz que eu acho inteligente. Jesus Cristo ele é Jeová? Na minha opinião, não. Não é. Na minha opinião, Jesus Cristo é o próprio Deus que se manifesta. Na minha opinião, Adão e Eva, pelo fato de terem comido o fruto proibido, permitiram que o adversário tornasse senhor deles. E aí teve que vir Jesus Cristo para remover essas amarras deles. E aí, através da intervenção de Cristo, aí sim todos eles puderam ser libertos. Porque Cristo mesmo disse, vossos antepassados comeram do maná do deserto e morreram. Cristo não. Agora, quem é o pastor que tem coragem de falar essa verdade aqui? Quem é o pastor? Não tem pastor para falar essa verdade. Todos eles querem agraciar na antiga aliança. Por que eu agraço na antiga aliança? Por causa do dízimo. Não só o dízimo, mas também por regalias. Então é isso. O evangelho de João, as cartas de Paulo são simples. Jesus Cristo é Deus, aceite. E aí nós temos essa mudança repentina. Os fariseus chegaram a Cristo, contestando a autoridade de Cristo, e falaram assim, nós temos como pai Abraão. Cristo falou, vossos antepassados comeram do maná do deserto e todos eles estão mortos. E Cristo mesmo dizia, vós tem como pai o diabo. O próprio Deus, ser mais perfeito que existe, nada chega nem perto. E se ele diz que os seus antepassados é o diabo, eu acredito. Ele me diz, os vossos antepassados vós tem como pai o diabo. Eu tenho certeza que é. A partir do momento que Cristo falou isso, pode pesquisar. Aí eu entendo. Aí eu entendi. Então era o diabo que queria o perfeitinho ali. Era o diabo que queria uma carninha assada ali. Era o diabo que... Agora eu consigo entender. Agora eu consigo entender exatamente a história aí. Então é só você... Agora é minha opinião.
Tá entendendo? É minha opinião. Cada um tem a sua crença. Eu sou cristão. Eu aceito Jesus Cristo na minha vida e não há espaço para outro ser. Não há. Agora, evidentemente para você é minha opinião. Se você quiser pegar a minha opinião e julgar no lixo, é seu livre-arbítrio, cara. Você joga no lixo e parte para a sua opinião. Ah, não gostei da opinião do Humberto Volz, vou seguir a minha opinião. Ok, cara, livre-arbítrio. Agora, se você quer estudar o que eu estou te falando, estude com atenção que você vai ver. Porque no momento que você pede a Jesus Cristo sabedoria, você recebe. Tá? Então tem até uma passagem aqui que eu prefiro não falar agora. Mas você vai pesquisar, deixa eu pegar, para não ficar em conversa de marachá aqui, eu vou pegar as passagens bíblicas aqui para você poder entender, tá? Olha só, deixa eu pegar aqui que você vai entender logo logo aqui, ó. Olha só, vamos lá. 2 Coríntios 11:14. 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Bom, ele se passa, ele finge ser alguma coisa, tá entendendo? Olha só, outra coisa que eu acho interessante, ó. Amós, capítulo 5, versículo 22. E ainda que me ofereçais holocaustos, escute bem, e ainda que me ofereçais holocaustos, oferta de alimentos, vai escutando, não me agradei delas. Deus nunca se agradou por carninha assada, meu irmão, tá entendendo essa história? Nunca se agradou, não me agradei delas. E ainda fala aqui ainda, ó, nem atentei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Nunca passou pela cabeça de Deus. Essa história de carninha assada é história de humanos. Sabe? Você quando faz sacrifício de animais, agoniza o animal, vou matar e pegar o sangue, você está dando energia para anjo caído. A verdade é essa. Você está matando o animal ali, você está dando energia para anjo caído. Por que tem sacrifícios humanos, rituais de bruxaria? Por quê? Para dar energia para anjo caído. Tá entendendo? Nunca passou pela cabeça de Deus. Olha só, Jeremias capítulo 19, versículo 5. Porque edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos. E nós vimos os padrões aqui de Abraão, para queimarem seus filhos. No fogo e em holocaustos a Baal, o que nunca lhe ordenei. Nunca lhe ordenei. Nem falei. Então, olha bem, Jeremias 19, 5. Jeremias foi o profeta que veio intervir por Deus, Cristo. Profeta, reconhecido. Olha o que ele disse, tá? Nem falei. Nunca. Se ele não falou de holocausto de animais nem de filho, por que Abraão queria sacrificar o próprio filho? Pensa um pouco. Se o próprio Deus disse que ele nunca falou sobre holocausto, então quem que é aquele que falou com Abraão? Aí quando eu falo, nós temos como pai Abraão, Cristo fala como tem o diabo, aí você consegue entender a liturgia estudando a Bíblia. Aí ele fala, nem falei, nem me veio ao pensamento. Nem no pensamento. O próprio Deus pensou nisso. Outra coisa, olha só, o que João fala, capítulo 1, versículo 18. O Pai nunca foi visto por ninguém. Escute bem, é só você pegar João, capítulo 1, versículo 18. O Pai nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então ninguém da antiga aliança viu Deus. É simples. O próprio Cristo está falando, ninguém da antiga aliança viu Deus. Então quem que é aquele que Moisés conversou? Quem é aquele que Abraão conversou e todos os outros antepassados? Porque se nenhum deles viu Deus, quem que é o próprio? Aí eu falo para você, aí você consegue entender o porquê judeu não aceita Jesus Cristo? E por que Jesus Cristo não aceita ser judeu? Os cristãos não aceitam ser, os raízes não aceitam ser judeu. São duas crenças diferentes. Você acreditar no ser da antiga aliança é ecumenismo, sincretismo. Você está aceitando o Deus dos judeus e não Jesus Cristo. Leva a perdição do mesmo jeito. Ou você aceita Jesus ou você segue o caminho da antiga aliança. Você tem que fazer uma escolha. A escolha é sua. Eu não posso fazer nada. E o meu caminho aqui, eu tô simplesmente lhe falando o que eu sei. Se é verdade ou não, você pega a Bíblia e lê. Eu estou te falando as referências. Você vai correr atrás da informação. É minha opinião. Eu posso estar errado? Posso estar errado. Posso. Como eu posso também pagar pelo que eu estou falando? Posso estar errado. Mas eu não largo mão de Jesus Cristo em hipótese nenhuma.
Nenhuma, nem por nenhum ser. Não tem o ser que é o resplendor de Deus lá em cima e Jesus Cristo aqui na terra. Jesus Cristo é o próprio Deus, é o verbo que se fez carne. É a manifestação de Deus na terra. Ah, mas tem dois seres. Não, Deus pode estar em todos os lugares. Se Deus quiser, ele pode ser dois seres ao mesmo tempo, mas é o próprio Deus, não invalida ele ser Deus. Tá entendendo? Então vamos continuar. Olha só. Ele falando aqui, ó. O Pai nunca foi visto por ninguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai que o revelou. Então é o tempo todo falando sobre Cristo, né? Olha só, João capítulo 8, versículo 39. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Messias lhe disse, né? Se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade que do Pai tenho ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não fez isso. Tá, o próprio Cristo falando. Abraão não fez isso. Não escutou o próprio Deus. Então, assim, não sou eu, é o próprio. Conversa e reclama com Jesus. Tá entendendo? Então é por isso. Aí as pessoas não entendem. Aí eles querem seguir outros messias. Eu estou com Jesus. Aquele que veio por os gentios e não veio pelos arrogantes e presunçosos da lei. Cristo Jesus, basta que eu me arrependa para ser salvo. Basta que eu confie em Cristo Jesus. Eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador. E não há nenhum homem que pode mudar isso. Agora, se você ficar lá nesse embrulho da antiga aliança, você fica nesse embrulho, você não sabe. Você não consegue entender. Então, assim, aceite Jesus. A simplicidade de Cristo salva. E olha só, vamos lá. Mateus 19, 28. E o Messias disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguires, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono, sua glória, também vos sentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Cristo mesmo dizendo que ele vai julgar as 12 tribos de Israel. Haverá um julgamento pesado para as 12 tribos de Israel. Eu que não quero estar no meio disso. Tá entendendo? Porque a partir do momento que você tem a vindoura de Deus e você corrompe a palavra por Baal, e eu não quero falar os nomes estranhos aqui, haverá um julgamento. Então Cristo mesmo diz, ele mesmo diz que ele vai julgar as tribos de Israel. Fala, não sou eu, Cristo falando, ele mesmo. Mateus capítulo 19, versículo 28, ele vai julgar as tribos de Israel. Será ele que irá julgar. Então, meu irmão, é o que eu digo para você, toma cuidado. Agora eu posso falar para você que Javé e Jesus é o mesmo ser? E eu não acho. Mas eu não sou Deus, cara. Tá entendendo? Eu não sou Deus, não tem como eu provar para você. Tá? Eu não tenho como eu provar para você. Como ser humano limitado, não tem como provar para você o que era aquilo na antiga aliança. Nós não temos nem referências profundas sobre isso, porque eles ocultam a história. Mas o que eu posso garantir para você é que Jesus Cristo da nova aliança é o oposto da antiga. Um pede para tirar as sandálias porque o lugar é santo, o outro lava os pés dos apóstolos. Isso para mim já mostra a diferença. Só que aquilo que eu te falei, eu estou com Jesus. Não sei, essa resposta eu vou descobrir no céu. Infelizmente eu vou ter que descobrir no céu. Mas eu estou com Jesus. Eu já fiz a minha escolha, é Jesus Cristo. Agora tem gente que faz, é o livre-arbítrio, faz a escolha da antiga aliança. Então assim, para mim é Jesus Cristo. Para mim a fé em Cristo me basta. Mas um paradoxo que eu não consigo dizer para você com 100% de veracidade. Eu não posso ser hipócrita. Eu não sei a verdade. Pelos meus estudos, eu cheguei à conclusão que Jesus Cristo não é o Deus da antiga aliança. Os judeus também chegaram à mesma conclusão que o que eles seguem não é Jesus Cristo. Os judeus negam a Jesus Cristo, eles são judeus, e os cristãos raízes não aceitam a antiga aliança, porque o fim da lei é Cristo. Então, verdadeiramente, são duas crenças diferentes. Eu estou com Jesus. Você tem que fazer a sua escolha. Eu estou com Jesus. Tem gente que vai puxar para o lado da antiga aliança. Eu, particularmente falando, estou com Jesus. O jugo de Cristo é leve, ele mesmo diz, e ele mesmo nos ensina o caminho da graça e da misericórdia. Então, é o que eu falo para vocês, tá? Bom, eu espero que você tenha entendido, tá? Longe de mim querer falar mal de qualquer crença, mas para mim, a antiga aliança e a nova aliança são duas coisas diferentes.
Infelizmente, eu não vou mentir aqui. Agora, eu não entendo. Francamente. E aí vai vir um pseudo-intelectual aqui no YouTube e vai falar assim: ah, o gordinho ali, sabe? O gordinho, ele não sabe de nada. Não, ele não sabe de nada. Pega as referências. Tudo que eu falei em 25 minutos de vídeo aqui tem referências. Tudo que eu falei é só você julgar. Pesquisa as referências, vê se eu tô falando bobagem. Então, assim, vai sempre ter um aqui para poder descredibilizar. Ai, gordinho, ai, gordinho. Então, assim, é minha opinião. Eu tenho direito de me expressar. Não é a verdade verdadeira, porque Cristo Jesus é a verdade. Os homens vão errar, isso é óbvio. Eu já acostumei com o erro, tá? Mas é minha opinião. Eu, falando para você, digo, não siga a minha opinião, pesquise. Antes de você ter o Humberto Volts como fonte verdadeira absoluta, pesquise. Aí você chega à conclusão, pega as referências que eu falei, estude. Não dependa de mim, a salvação sua é única. A salvação é individual. Pega a informação e pesquise. E aí você vai tirar suas próprias conclusões. Não tire a conclusão por mim, não tire a conclusão por outros caras que falam aqui na internet. Não, você terá que tirar a conclusão por si mesmo. Tá bom? Eu só passei para você a minha experiência, e pode ser que eu esteja errado, mas é a minha experiência. Tá bom? Espero que você tenha entendido, tá? Deixe seu like, inscreva no canal, ative as notificações, semeador do canal. Se quiser conhecer o meu trabalho e remover as amarras do sistema, tem um link aí na descrição, tá com 50% de desconto, tá bom? Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz. E lembre-se, tá? Lembre-se, não é para você confiar em homens, é para você simplesmente confiar em Deus, em Jesus Cristo. Os homens estão ali para te auxiliar. Você vai pegar o meu vídeo, vai reassistir esse vídeo, vai pausar em cada trecho que eu falo da Bíblia, vai procurar as fontes e você mesmo vai chegar à sua própria conclusão, sem interferência minha. Tá? É assim que se estuda, não é acreditando 100% que todo mundo diz. Porque eu posso estar errado, eu reconheço isso, mas você tem que pesquisar. Tá? Você, a partir do momento que você pesquisar, os homens ficarão invalidados na Terra. Nós seremos apenas como professores de história para você, no qual você vai conseguir discernir as coisas. Mas é importante que você corra atrás, tá? E nunca aceite a verdade de um homem só. Procure, estude. Eu cheguei à minha conclusão em Cristo Jesus, a qual jamais quero largar. Mas é você que tem que chegar à conclusão também, tá bom? Que Jesus Cristo abençoe a sua vida.